Timóteo capítulo 1, versículo que nós vamos ler é o de número 7. Glória a Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nós estamos, queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Então vem e toca-nos com Tua graça, com o Teu Espírito Santo, com a Tua unção, com a Tua presença gloriosa. Tanto os que estão aqui, quanto os que estão nos acompanhando pela transmissão ou pela TV, aonde estiverem, que a bênção do Senhor toque a cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra ao tema vencendo o medo. Vencendo o medo. Vença o medo. O texto que nós lemos hoje diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo. Então, logicamente, se vem o medo, então não foi Deus que me deu. Porque Deus não me deu, não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo. Sabe que a gente vai vivendo a vida, o ciclo da vida, da nossa história, e a gente vai vivendo, mas de repente os problemas vêm como um dilúvio, como um tsunami. De repente os problemas vêm e batem na sua porta. Você nem convidou, mas eles vieram. Eles são atrevidos. E os problemas vieram e bateram na sua porta. E do nada, parece que de repente desabou o céu sobre a sua cabeça. Uma tempestade, um temporal, de problemas, de lutas, de dificuldades. Talvez através da doença, talvez através de problemas no trabalho, problemas na família. Situações que você nunca desejou, nunca esperou. Mas elas vêm e batem na sua porta. Os problemas chegam sem pedir licença. E aí, quando eles chegam sem pedir licença, nos assombram, nos assustam, nos causam medo. Na verdade, quando você está numa grande tempestade, essa semana eu estava vendo um temporal que deu em Santos, deu essa semana, mas foi um temporal tão grande, tão terrível, o vento que parecia mais um furacão daqueles que acontecem lá no Caribe, lá nos Estados Unidos. Um vento terrível, terrível. E depois que passa o vento, que passa a tempestade, o que é que se faz depois que passa a tempestade? É hora de recolher os cacos e construir novamente. É hora de pegar o que sobrou. É hora de pegar os pedaços e reconstruir novamente aquilo que a luta, a tempestade, o temporal derrubou. Não é hora de desistir. Não é hora de jogar a toalha, de pendurar a chuteira. Não é hora de se apavorar, de parar. Mas é hora de juntar os cacos, de ver o que sobra depois da tempestade, depois do temporal, e reconstruir. Porque Deus tem uma caminhada para você. Deus tem uma caminhada. Sabe que quando a gente olha para o medo que vem e bate a nossa porta e nos assombra, a gente precisa estar atento. Atento. Da onde é que vem esse medo? Como é que ele se formou? Da onde ele apareceu? Se nós vamos ler um texto. Gênesis capítulo 3, versículo de número 10. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. E respondeu-lhe o homem: ouvi a tua palavra no jardim e tive medo,
porque eu estava nu e escondi-me. Esse texto é quando Deus vem no jardim do Éden para falar com Adão e com Eva. Deus visitava o jardim. Havia um relacionamento, havia ali um contato de Deus com Adão e Eva. Mas eles pecaram e eles fizeram o que era errado, não obedeceram a Deus. E por causa da desobediência entrou o pecado no mundo. E junto com o pecado apareceu esta palavra, o medo. Ninguém tinha medo, não tinha medo de Deus, não tinha medo dos animais, não tinha medo dos animais no jardim. Não havia o medo. Então o medo, ele vem no carro do pecado. Eita, ele pega carona. É claro que a Bíblia diz que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Então, logicamente, junto com esse pecado que Adão realizou e penetrou em todo o mundo e atingiu todo o ser humano, vem junto o medo. O medo pega carona nesse carro chamado pecado e invade a humanidade. Mas o medo, ele nasce lá, na queda de Adão e Eva. Veja você que antes eles não tinham medo nem de Deus e nem de animais algum, porque havia paz. Mas aí Adão diz, quando eu ouvi a tua voz eu tive medo. Então o medo nos distancia de Deus. Sem medo eu ouço a voz dele e me aproximo. Com o medo, eu ouço a voz dele e me escondo. Existe aqui um termômetro, porque, olha só, se o medo então me afasta, o inverso também é verdadeiro, a fé me aproxima. O inverso do medo é fé. Então, se o medo me afasta, a fé me aproxima. O nível de medo que eu tenho define o nível de fé que está atuando. Então, se eu estou bem perto de Deus, não tenho medo. Então, se o medo se apodera, invade minha vida, invade meu pensamento, invade meu coração, é porque meu nível de fé está baixo. E eu preciso subir ele aí. O medo, ele é um temor, é uma insegurança que chegou junto com o pecado. E quando o medo vem e opera em mim, então esse resultado do pecado está de alguma forma atuando sobre mim, sobre a minha vida. Veja que o medo vem com esse distanciamento de Deus. Mais perto de Deus, menos medo. Junto de Deus, nenhum medo. Mas longe de Deus, todo medo nos acarretará. Todo medo nos assombrará. Então, veja que existem algumas situações que provocam o medo. Essas situações que provocam o medo, elas sempre existirão. Elas sempre existirão. O que eu estou dizendo aqui, que o medo vem junto com o pecado, não significa que quando você sente medo, então você está em pecado. Não. Significa que a sua fé pode estar menor, ao ponto de você não ter segurança em Deus. Mas não que você esteja em pecado. O medo bate à nossa porta, e isso é normal. E pode bater na porta de qualquer um. Qualquer um de nós. Sentimos medo em situações adversas, em situações diferentes, em situações que você olha e se apavora e que o medo toma conta. Eu fui pregar na Amazônia, então eu fui num grande avião, um avião do tamanho dessa igreja, grande avião. Aí chegou lá, aterrissou, e eu estou ali esperando, eu precisava pegar mais um avião para chegar na cidade onde eu ia pregar. Então, eu comecei a olhar no pátio do aeroporto, o aviãozão grande que eu vim foi embora.
e só tinha aviãozinho de brinquedo, irmão. Só aqueles aviãozinhos pequenininhos, dizendo, não, isso aí é para a criançada brincar no parquinho. Isso aí é do parque de diversão. Aqueles aviões pequenininhos lá. E eu estou olhando para aquele dizendo, meu Deus do céu, daqui a pouco chega meu avião aí. Que nada, irmão. Saiu um homem, não sei de onde, chegou para mim, senhor pastor Vanderlei, sou eu mesmo. Então vamos comigo, a gente já vai levantar voo. Eu disse, mas pensei comigo, cadê o avião? Pois aí fomos andando bem na direção do aviãozinho lá, pequenininho, tamanhozinho de uma caixa de fósforo. Um aviãozinho, eu disse, olhava para aquilo. Quando eu me aproximei, que ele disse, não, nós vamos voar nesse daqui, para ajudar o bicho, ainda tinha duas boias assim, uma de cada lado. Ele dizia, rapaz, mas isso aqui é avião ou é barco? Ele dizia assim, não, se a gente precisar aterrissar, a gente desce na água. Disse, o sangue de Jesus tem poder? Disse, misericórdia. Ele disse, se a gente for cair, a gente desce na água, tem isso aqui. Aí a gente não afunda, aterrissa no rio. E então entramos naquele avião, ele colocou tanta carga, meu irmão. Aquilo foi cheio de caixa e minhas malas também, e tanta coisa dentro daquele avião. Só sobrou a cadeira dele e a minha. Só sobrou a cadeira dele e a minha. E eu olhava e dizia assim, meu Deus, quem é o copiloto? Sobrou para mim. Quando eu entrar lá dentro, eu vou ler todas as letrinhas, porque qualquer coisa, eu aperto o botão e ponho esse brinquedo no chão aí, e vamos ver o que acontece. Quando eu entro num avião, meu irmão, todas as letrinhas, orientações, estavam escritas em russo. Ou era alemão, ou era russo, o que estava escrito. Eu disse, misericórdia, nem para ser inglês ou espanhol, tudo escrito, não dava nem para você ter ideia do que é que estava falando nos botões lá. Disse, misericórdia. Entramos no avião, treme, 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 e acelera, e liga o ventilador. Digo, meu Deus do céu, ligou as hélices e levantamos o voo em cima do riozão, do rio Amazonas. E a gente foi voando, e aquele avião tão frágil, e eu olhava assim e pensava, meu Deus do céu, só tem o piloto e eu, quer dizer, o copiloto sou eu, não sei nem ler o que é que está escrito aqui, não sei nem que botão aperta. E comecei a ficar com tanto medo. E o medo foi chegando violento. Eu fui ficando com tanto medo, e aí na minha cabeça aquele medo começou a passar, e aí veio logo um pensamento assim, e se o piloto tem um infarte hoje? Olha o AVC, vai dar nele. E você, eu disse, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia, meu Deus. Está repreendido todo infarto na vida desse homem, hoje e sempre, amém. Eu comecei a orar repreendendo até do homem passar mal. O medo, fui ficando com medo. Levantava assim os olhos e aquele horizonte, e ainda horas de voo em cima da Amazônia. Eu olhava para baixo, só floresta, só floresta. Não tinha uma cidade lá embaixo, nada, só floresta. E a gente foi voando, até que de repente a gente entrou nas nuvens, num nevoeiro. O tempo estava bom, mas de repente levantou um nevoeiro da floresta e a gente entrou dentro daquele nevoeiro. Aquele avião começou a pular, meu irmão, e pulava, e balançava, e dentro do meu medo falava assim, tá vendo, não era para você ter entrado? Agora, olha aí, você está aí dentro. Nas horas assim, a gente pensa logo na esposa, nos filhos. Aí comecei a pensar na minha família, na esposa, nos filhos, pensar, meu Deus, eu não saio vivo dessa daqui, porque agora estamos aqui dentro dessa nuvem, dentro, balançando, jogava o avião, tinha hora que andava de lado, tinha hora que ele ia de lado assim, mas estamos indo. Então de repente eu vi que ele foi perdendo a altitude, mas foi ficando ali aquela situação e tal, e eu vi que ele ficava olhando para baixo e todo assim preocupado, e eu olhava nos botões, irmão, um monte de botão assim no painel do avião, e eu pensava assim, qual desses é o tanque de gasolina? Tudo medo, porque eu olhava e dizia, meu Deus, agora nós estamos voando todo esse tempo, quanto de gasolina que tem aí?
E aquele homem olha, eu disse, escuta, aconteceu alguma coisa, está tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim, olha, aconteceu sim. Era para a cidade estar aqui, mas ela não está. Eu disse, meu Deus do céu, tem misericórdia. Falei, não, ela levantou as carças, arregaçou as carças, saiu andando. Ela foi embora. Ela não está mais aqui, porque ela foi embora, mudou de lugar. Eu disse, misericórdia, meu Deus. E ele voando, e dizia, mas a cidade tinha que estar aqui. Ele falava, insistia com isso. Tinha que estar aqui a cidade. E embaixo só floresta, a gente não conseguia enxergar nada, muito nevoeiro também, não podia descer muito. Eu disse para ele, irmão, eu fazia assim com as mãos, pingava água, assim só, de medo, de nervoso, de medo. Eu disse para ele, você crê que Deus faz milagre? Ele disse, eu creio. Eu disse, graças a Deus, porque eu estou com medo. Eu estou com medo. Sabe aquela coisa que você fala e diz, então nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre? Ah, meu irmão, puro medo dentro do coração. Os testemunhos lindos que eu conto, tão milagrosos, tão poderosos, foram vividos debaixo de medo. Terminam de forma tão milagrosa, mas muitos deles no exato momento ali estavam com tanto medo, muitos deles. Então eu disse para aquele homem, eu vou orar, Deus vai fazer um milagre. Mas dentro do meu coração, meu irmão, pensa, o medo era maior do que a fé. E eu comecei a orar, Deus, e fui orando. De repente eu percebi, eu senti no meu espírito que eu ultrapassei o limite do medo, da incredulidade, e entrei no limite da fé, no terreno da fé, aleluia. E quando eu percebi que eu entrei no terreno da fé, brilhou uma saída dentro do meu coração. Veio igual uma luz assim, uma ideia. Eu parei de orar, disse para ele, você acredita que Deus fala? Ele disse, acredito. Nessa hora todo mundo acredita tudo, meu irmão. Acredito, eu acredito. Eu disse, pois Deus falou. Sabe o que é para nós fazer? Quanto tem de combustível? Ele virou para mim e falou assim, não dá para voltar. Eu falei, misericórdia. Eu falei, é o seguinte, nós entramos nessa neblina há pouco tempo, alguns minutos atrás, não é? Alguns minutos, o final dela está a pouco tempo de distância. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar, sair da neblina, a gente acha o rio e vai voando baixo, que aí no rio não tem árvores para a gente trombar, para bater, e vamos voando em cima do rio, e a cidade está do lado do rio, nós vamos achar a cidade. E ele olhou, como não tem outra saída para ser feita, virou o avião, voltamos dentro daquela neblina, achamos o rio e fomos voando na direção do rio e achamos a cidade e aterrissamos para a glória de Deus. Estou vivo. O aeroporto é só uma rua asfaltada com um pé de manga do lado assim, viu? É nesses lugares aí. Lá pela selva, pastor, mas e a torre? E a sala de espera? Tem nada não, meu irmão, é pela fé mesmo. É o macaco gritando lá e o outro bugindo lá, e você desce pelo meio e fala, ô glória, cheguei vivo, Deus é bom e Deus é grande. Só Deus para ter misericórdia. Mas chegamos lá, mas o medo era tão grande naquele dia, tanto medo, que eu pensei que eu não ia sair daquela, que nós íamos ficar perdido, que a gente ia cair, Então, as situações do medo, elas podem aparecer. Elas vêm e te assolam, elas batem na tua porta sem pedir licença. De repente chega e te dá medo. E você olha e fica até mesmo sem saber o que irá acontecer. Mas nós precisamos superar esse medo. Nós precisamos superar esse medo, nós precisamos vencer esse medo. Dá um glória a Deus aí. Isaías capítulo 41, versículo 10, 11, 12 e 13. Isaías 41, versículo de número 10, 11 e 13, nos diz, não temas tu, porque eu estou contigo, não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei,
sim, eu te susterei com a minha mão direita com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Versículo 12, aleluia. Tu os buscarás e não os encontrarás. Precisamente, aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa nenhuma, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo-te: não tenhas medo, eu te ajudarei. Aleluia! Aleluia, não tenhas medo, eu te ajudarei. Não vai sobrar nada dessa luta, não vai sobrar nada desses teus inimigos. Interessante que Deus diz: eu te seguro com a minha mão direita. A mão direita, a destra, é a mão que assina o decreto. Aleluia, tem uns canhotos que Deus usa aí também, abençoado. Mas quando Deus diz a mão direita, Deus está dizendo: eu te seguro com a mão que eu luto, que eu desembanho a espada. Eu te seguro com a mão forte, eu te seguro com a mão que eu assino o decreto. Aleluia! Eu te seguro com a minha mão destra que te sustenta. Eu vou te sustentar, não tenha medo. Deus está dizendo, aleluia, para você não temer, porque a mão dele estará te segurando. A mão do Senhor é quem vai te sustentar. Então lembre-se disso. Isso tem que ser lembrado. Isso tem que ser mantido vivo dentro do nosso coração. E a hora que o medo bate a nossa porta, a nossa história, a gente tem que lembrar, dizer: não temerei, porque o Senhor Deus está comigo, segurando na minha mão e dizendo: não tenha medo. Aleluia. Agora, quando a gente olha e pensa que todo mundo é aquele privilegiado e que tem gente que não passa problemas, que não enfrenta situações algumas, veja o que diz a Bíblia. Eu pensei em vários personagens para a gente falar e que enfrentaram medo. Davi enfrentou muito medo. Davi, a gente só olha o lado corajoso do rei Davi, mas teve muitos momentos que Davi se segurou só em Deus e não tinha mais ninguém no meio de tantos inimigos. Salomão e tantos outros. Mas eu pensei, não tem ninguém melhor do que alguém que é um discípulo, que anda com Jesus, que está do lado de Jesus, que está ali na presença de Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 47, a seguir, nos diz: e ao anoitecer, vamos ler todo o versículo aí, até o 52. E ao anoitecer, chegar tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus está em terra, os discípulos pegam um barco e vai andando, navegando. Eles estão
em torno de 6 quilômetros para dentro do mar. O mar da Galileia, gente, que na verdade é um lago, uma grande lagoa, né? Se não me engano, 26 quilômetros de largura por 13 de comprimento, alguma coisa assim, ou ao contrário, mas essa é um lago. Mas o mar da Galileia, que tem águas tão calmas por ser um lago, de repente levanta-se terríveis tempestades. Sabe que quando você vai lá e vê a calmaria do mar da Galileia, você fica até sem entender uma tempestade num lugar daquele, mas pasme, levanta ondas de mais de 4 metros de altura, até hoje. Até hoje dá tempestades terríveis, de repente lá no mar da Galileia, porque o ar do deserto quente se encontra com o ar que vem do Monte Hermon, que vem de outra, que vem frio, e aquele choque térmico, e a natureza, então a grande tempestade se forma. Jesus está em terra, os discípulos estão no mar, remando no meio da tempestade, tentando sair vivo da tempestade, todos eles com medo, mas Jesus em terra está vendo eles lá no meio da tempestade, com medo e sem saber o que vão fazer. Escuta, há muitas tempestades que vêm contra a nossa vida. Você não vai ver Jesus, você não vai sentir Jesus, mas Ele está te vendo e Ele está te sentindo, aleluia. Você não vai vê-lo, mas Ele está de longe te observando. Ele está vendo toda a tempestade. Então a Bíblia Sagrada diz que ele vem andando sobre o mar, andando sobre o mar, andando sobre o mar para alcançá-los. E Jesus, eu não sei se Jesus andou sobre o mar toda a distância, ele andou então 6 quilômetros pelo menos em cima das águas. Mas eles olham e Jesus vem andando ali, mas há um detalhe poderoso aí nesse texto. A Bíblia diz que Jesus queria passar adiante, ou seja, ultrapassar o barquinho deles, andar na frente, passar à frente. Agora escuta, Jesus é mais veloz do que a tempestade que sopra, do que o barco do discípulo, porque ele, aleluia, ele é aquele que vem e pode passar à frente. Ele está na frente da sua imaginação, ele está à frente do seu resultado. Você ainda não sabe, ele já sabe. Você ainda está na tempestade, ele já sabe que a tempestade vai passar. Ele quer ir adiante, passar à frente dessa embarcação, aleluia. Mas quando os discípulos olham, em vez de festejar, eles têm medo, porque eles enxergam um fantasma. Naquela região, entre os pescadores, havia uma lenda, que se você tivesse numa grande tempestade, e você visse um vulto no meio da tempestade, aquilo significava que você ia afundar, que você ia morrer. Isso era uma lenda que corria na boca dos pescadores do mar da Galileia. Quando eles olham para aquele fantasma, eu não acredito que eles de repente acreditam naquela lenda, porque eram discípulos, mas duvido que não tenham lembrado. Olha lá, um fantasma. A verdade, o medo te faz enxergar fantasmas. Meu Deus. Fantasma existe? Não. Fantasmas são criados na imaginação. E o medo, ele é a munição, ele é a matéria-prima para construir o fantasma. Para você enxergar o que não existe. Para você ver o que não tem. Para você ter medo. Você imagina que uma pesquisa científica isso, que diz que de tudo que você tem medo, nem 90% de tudo que você tem medo vai acontecer. Ou seja, você está tendo medo à toa.
Porque a grande porcentagem de todo medo que você criou não vai acontecer. Mas então por que a gente vive assolado pelo medo? Porque aí a gente cria os fantasmas. Porque aí a gente cria o terror. Porque aí você enxerga o que não existe. Você cria uma imagem. Quando eles olham e vê um fantasma, em vez de ver Jesus a solução, em vez de fazer festa, eles sentem medo. Porque o pavor, o medo, faz você enxergar fantasma até onde é solução. Faz você ver fantasma até onde era para ser uma benção, até onde era para dar certo, até onde era para ser algo de solução. Mas eles enxergam em Jesus um fantasma. É como aquelas crianças alguém que vai dentro de casa, então chega a hora de dormir, e aí apagam todas as luzes, e só tem a luz do quarto lá no finzinho do corredor. Mas o menino foi tomar água, e agora vai ter que passar por aquele corredor escuro, e quando vão passar, passa correndo. Cheguei no meu quarto, rapaz, mas que negócio é esse? Não, eu tive que passar naquela porta, está aberta, aquela porta do banheiro, eu tive que passar lá. Mas por que você correu desse jeito, esse pavor todo? Eu não sei, vai que sai alguma coisa de dentro daquela porta, vai que sai. Eu tive 2 filhos, quantas vezes na hora de dormir eu tive que olhar embaixo da cama? Não, pai, não sai daqui não, olha embaixo da cama. Eles não olham, e eu tinha que olhar embaixo da cama. Não, olha, não tem nada, passar um cabo de vassoura, dizendo não tem nada. Aqui só tem Jesus, a bênção de Deus aqui dentro dessa casa. Mas a criança cria o fantasma, ela cria o medo, ela cria o pavor, né? E quando você também deixa ser dominado pelo medo, você cria essas imagens, esses fantasmas. Mas Jesus se aproxima deles que estão com tanto medo, e ele diz assim: sou eu, não tenham medo. Aleluia. Sou eu, não tenham medo. No Êxodo, quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus fala com Moisés. Moisés diz: Deus, eu vou lá e vou falar com o faraó. E quando ele pergunta: quem te enviou? E Deus diz: diga para ele que o eu sou, o que sou, foi quem te enviou. Aleluia. Quando Deus diz: não tema, sou eu, Deus está dizendo a mesma coisa. O eu sou está, aleluia, sou eu, é só inverter o negócio aí. O eu sou é que está no meio dessa tempestade te dizendo: não temas, eu estou aqui. Aleluia. Levante a sua mão e glorifica, e exalta e adora ao Senhor Jesus, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. O eu sou, aquele que mandou as 10 pragas no Egito, aquele que cuidou do seu povo no deserto, é o eu sou. E ele diz: eu estou aqui, eu sou, não tenha medo. Aleluia, o Senhor está conosco. Em último lugar, vamos fazer aqui uma análise do medo. Uma análise, claro, superficial, mas uma análise aqui importante do medo. O medo ensina a psicologia, a filosofia, ensina em termos que o medo é bom. Que o medo é bom. Por quê? Porque o medo te coloca limites. Então o medo é que me diz: não chegue tão perto, porque você pode cair desse prédio e morrer. É o medo que não deixa você pegar e colocar as mãos quentes numa panela do fogão, porque o medo diz: ó, não chega com a mão perto aí que vai queimar. O medo acaba te prevenindo e te segurando. E isso é interessante, porque tem alguma coisa de Deus aqui também para nos ensinar. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Eu sou meio encucado com esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 10. Que nos diz
assim a palavra do Senhor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor, por Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. Meu Deus do céu. Há muitos anos eu sempre vivo encucado com isso daí. E eu cavo esse versículo aí. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Né? Quando eu estou fraco é que eu estou forte. E quando eu estava lendo aqui, o Espírito Santo falando comigo e me dando essa palavra, o Senhor falou comigo, olha aí, tira a força da fraqueza. Tira a força da fraqueza. Eu disse, mas como assim? Aí Deus me disse, dá um nó no medo e tira proveito dele. Eu falei, o quê? Pois eu estou falando, o Senhor está falando para mim que o medo é ruim, que o medo não presta, joga o medo, arranca o medo. O Senhor está conosco, abandona o medo. E de repente o Senhor me diz, isso mesmo, dá um nó nele, não deixa ele te dominar e você vai tirar proveito desse medo. Eu falei, Deus, como assim, Senhor? E aí Deus me explicou. E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E Deus me disse, está vendo? Alguém que tem medo que não vai ter dinheiro o mês que vem para pagar a conta. Meu Deus, que medo, porque o meu dinheiro não vai dar, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta. Meu irmão, olha para esse medo e diga assim, pois então, eu vou procurar ganhar o dinheiro até o mês que vem, porque aí eu vou ter para pagar e esse medo está derrotado em nome de Jesus. Eita glória! Doença. Tem gente que, meu Deus do céu, meu Senhor da glória, só misericórdia. Come 3 quilos de manhã, eu falei 5 quilos de bacon. Tem gente que come uns 5 quilos de bacon, mas bacon é gostoso, né, irmão? Dá uma glória, é uma benção, né? O bacon é... Eu costumo brincar lá em casa, eu digo assim, quem não come bacon não serve para ser meu amigo. Mas é brincadeira, tá? Mas é uma brincadeira. Mas o bacon, aí a pessoa vai lá, come 5 quilos de bacon. Aí depois é um lanche, aí depois não sei o que lá, e vai comendo, aí mistura o macarrão com a maionese, não, tem pouca maionese, taca mais maionese, e vai aquela comidona gorda. Aí olha para uma doença e diz assim, meu Deus, se essa praga me pega, eu não escapo. Eu vou morrer, porque olha, se essa doença me pega, vai morrer. E vai mesmo, não vai ter jeito não. Comendo tudo isso daí. Mas aí você pega o medo e faz o quê? Ah, meu irmão, arregaça as mangas, vai para o exercício. Eita, começa a comer direito, começa a viver direito, começa a se cuidar. Aí você olha, então você pegou o medo e tirou proveito dele, força da fraqueza. O medo que era para te bloquear, te jogou para frente e te melhorou. Ah, meu Deus! Aleluia! Quando alguém olha e vê o inferno e diz, nossa, o inferno, que medo de ir para o inferno. Não tem um lado bom? Porque o medo não empurrou ela para Deus? Vai para Deus, se não quer para o inferno, miséria. Vai, aceita Jesus como Salvador. Se não é para lá mesmo que você vai, não vai ter jeito não. Mas aí o medo veio, despertou, você quer ir para o céu? Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Então o medo, o Senhor diz, arranca a força da fraqueza, arranque dentro dessa situação de medo, não vai te jogar para trás, vai te jogar para frente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço então para vencer o medo? Vamos lá, adquira confiança, adquira confiança, aumente o seu nível de confiança em Deus. Lembra que Ele segura na tua mão, lembra que Ele te sustenta, lembra que Deus te disse, não temas porque eu estou contigo, lembra que Deus está vendo toda a tempestade e que qualquer hora Ele chega no meio desse mar para te dizer, sou eu, não tenha medo. Aumente a sua confiança, que o Senhor está no controle de tudo. Segundo, aumente a sua esperança. Tem esperança, irmão.
Tem gente que é tão para baixo que ele não consegue ter esperança. Ei, as coisas vão mudar, essa pandemia vai passar, esse momento financeiro difícil que você está vivendo vai ficar para trás um dia. Você vai viver o melhor de Deus, as situações vão mudar, o céu vai mudar. Hoje está noite, escuro, nublado, mas amanhã amanhece ensolarado de céu azul. Ei, levanta a sua cabeça, renova a sua esperança, renova a sua fé, ativa a sua fé, porque amanhã será melhor do que hoje. Não tenha medo, não tenha medo, porque amanhã será melhor do que hoje. Não tenha medo, porque amanhã será melhor do que hoje. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo de número 1, o versículo 9, onde o Senhor diz: não tenha medo, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, aleluia, não temas, não tenho eu te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você for, aleluia. Não temas e nem fique desanimado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você fores. Para terminar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo de número 4, versículos 6 e 7. O Senhor está te dizendo: não temas, porque eu serei contigo por onde quer que você andar. Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai ter o coração guardado e os seus pensamentos. Eu repreendo todo fantasma da sua imaginação, dos seus pensamentos, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus que estará contigo. Então não temas. Por que, pastor, não devo temer? Porque vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O Deus que te chamou está no controle. O Deus que te chamou te deu a mão direita, oh glória. O Deus que te chamou está te dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Você hoje está com medo. O medo que quer te trancar dentro de uma depressão, que quer te trancar porque o problema veio e te assolou. E Deus essa noite te diz: lança fora o medo, e eu vou te encher de paz, eu vou te encher da minha presença, eu vou te encher do meu Espírito. Deus quer te colocar em outro nível. Em vez de medo, fé. Em vez de medo, paz. Em vez de insegurança, segurança na presença do Senhor. Se coloque em pé. Deus, é diante de ti que nós estamos, Senhor, e nós rendemos a ti os mais altos louvores. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tem gente que chegou aqui essa noite com medo de ser mandado embora, medo do dinheiro não dar, medo da doença, medo da enfermidade, o medo que assola a humanidade, que veio através do pecado no Éden. Mas agora eu repreendo este medo, e o Espírito do Senhor coloca fé, coloca graça, coloca a tua palavra, porque eu não estou sozinho. O Senhor me dá a mão, eu não estou sozinho. Ele anda de mão dada comigo, Ele vai comigo. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, abra a tua boca,